carta de Paulo aos Romanos é considerada como o maior tratado teológico do Novo Testamento. É o Evangelho segundo Paulo. É uma verdadeira apologética acerca das doutrinas da graça e da justificação pela fé. Carta essa que serviu de pano de fundo, de fermento, para grandes acontecimentos ao longo da história. Nunca nenhuma carta antes estimulou tantas convenções e incentivou grandes avivamentos que tivemos ao longo da história. Como, por exemplo, a Convenção de Santo Agostinho, na sua famosa cena do jardim, onde ele está em um jardim e escuta uma criança dizendo: tome ler, tome ler, tome ler. E ele já vivia com a alma angustiada e aflita. Entra em casa, pega uma Bíblia e quando abre-a, se depara com Romanos 13, ao qual ele faz a leitura e ela atinge em cheio a sua alma pecadora e sedenta por revelações da sua existência. E aquele Romanos 13 atinge em cheio a sua alma, a qual, depois de um tempo, o homem se torna um grande teólogo do seu tempo, da qual grandes reformadores bebem dessa fonte e até hoje ainda continuam bebendo. Também tivemos a grande reforma protestante de Martim Lutero, estimulado também e aceso por Romanos 1,17. Um certo dia, ele estava preparando sua aula, porque ele era professor de teologia na faculdade de Wittenberg, e ele estava preparando a sua aula e se depara com, em sua leitura, em seu estudo, a sua preparação da sua aula, ele se depara com Romanos 1,17, que o justo viveria pela fé, a qual aquilo ali acalenta a sua alma já sofrida e debilitada pelo pecado. A partir daí o homem se estimula e impulsiona ele a escrever o que bem sabemos, as 95 teses, a qual ele crava na porta dos muros de Wittenberg, e aí começa toda aquela revolução. Também tivemos grandes avivamentos no século XVIII, por exemplo, encabeçado por John Wesley, que também, motivado pela carta aos Romanos, estava juntos, ele e alguns do clérigo anglicano da época, na rua Aldersgate, em Londres, em 24 de maio de 1738, e ele ouve uma leitura do prefácio da carta aos Romanos, escrito por Lutero, ao qual inflama a sua alma. E depois dali, daquele momento, aquele grupo que ali se encontra, recebem de um grande batismo com o Espírito Santo, um grande avivamento, um grande mover se desce sobre eles, ao qual os estimula a começar um grande movimento em seu tempo, que dura cerca de 13 anos e atinge 3 reinos. Olha só. Também, mais à frente, no século XX, também temos Karl Barth, um grande teólogo de seu tempo, que fez um comentário, uma exposição da carta de Paulo aos Romanos, que para muitos na época foi considerada como uma verdadeira bomba no arraial dos liberalistas teológicos, que estavam com grande força ali. Ou seja, uma carta de grande importância ao longo da história e que ainda continua sendo. Essa missiva de Paulo aos Romanos é diferente de todas as outras, porque as outras cartas que ele escreve, Coríntios, Gálatas, Efésios, por aí vai, ele escreve endereçada a um público em específico para tratar de um problema específico. Já essa carta que ele escreve aos Romanos, não, é uma verdadeira exposição, é uma verdadeira defesa acerca das doutrinas da graça e da justificação pela fé. Paulo estava na Grécia, por volta ali do ano 57 a 58, na cidade de Corinto, quando ele escreve essa missiva, essa carta. Está no final da sua 3ª viagem missionária. É a última carta que ele escreve antes da sua longa prisão em Cesareia e, por conseguinte, em Roma. Ou seja, um tratado teológico
de grande relevância para o Evangelho.